Olá, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, fazendo de cada um de vocês a própria bênção, como é a vontade dele. Queridos, vocês sabem quais são as 3 vozes no mundo? A primeira voz que existe é a voz de Deus. A segunda voz é a voz do homem. E a terceira voz é a voz do diabo. Agora, uma pergunta: qual dessas 3 vozes você está dando ouvido? Qual dessas 3? Porque nós devemos saber discernir qual é a voz de Deus e devemos saber discernir a voz do homem e também discernir a voz do diabo. E quem nos dá o discernimento para nós sabermos quem é que nós estamos ouvindo é o próprio Espírito Santo. Porque ouvir a voz de Deus não tem igual. Quando nós ouvimos a voz de Deus e nós atendemos, tudo o que é passado para mim e para você, da parte de Deus, dá certo. Porque a voz de Deus, ela não falha. A voz de Deus, ela é poderosa. E muitos personagens na Bíblia Sagrada, eles ouviram a voz de Deus. Nós vemos a história de Abraão, um grande referencial, nosso pai na fé, que um dia Deus mandou ele sair da sua terra, da sua parentela e ir para a terra que Deus o mostraria. E então, isso aí já foi o fato dele saber escutar a voz de Deus. E Abraão obedeceu, ele obedeceu a voz de Deus. Então, nós temos que obedecer a voz de Deus para que tudo dê certo em nossas vidas. Muitas das vezes Deus fala com a gente, mas a gente pensa que é como se nada acontecesse. E como é que Deus fala com a gente? Através da sua palavra. A Bíblia Sagrada é o livro da voz de Deus. É a receita que Jesus nos deixou. É dessa forma. Se Deus quiser falar, como um amigo conversa com o outro, Deus fala. Mas hoje em dia Deus fala através da sua palavra. E assim como Deus falava com muitos outros. Isso é muito forte. A segunda voz é a voz do homem. A voz do homem é uma voz diferenciada da voz de Deus. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas querem ouvir uma voz que console. Muitas pessoas querem ouvir uma voz que os levante, que os faça prosseguir. Muitas pessoas querem ouvir uma voz, principalmente de um parente, de um amigo, de um vizinho, de alguém que empurra essa pessoa para o sucesso. Mas dificilmente, às vezes, na vida, nós ouvimos essas vozes. Porque hoje em dia as pessoas não querem ver o nosso sucesso. As pessoas não querem ver a nossa alegria. As pessoas não querem ver a nossa vida melhor. As pessoas não querem ver a gente vencer na vida. Tudo que muitos querem é nos derrubar com palavras negativas. Quantos de nós não precisamos, às vezes, é ou não é verdade, de uma palavra positiva e às vezes nós não ouvimos isso. Muitas das vezes nós ouvimos: você não vai conseguir, não vai dar certo, desiste, para. Isso aí não adianta você tentar. Isso aí é a voz do homem. E a terceira voz é a voz do diabo. Como é a voz do diabo? É uma voz desencorajadora, que às vezes as pessoas ouvem. E isso
Isso, quando uma pessoa ouve a voz do diabo, isso se chama sintoma maligno. É porque às vezes a pessoa está com um sintoma maligno, ouvindo vozes. Às vezes as pessoas ouvem uma voz, Maria, João, e então a pessoa vai procurar quem é que está chamando, ela não vê ninguém. Isso pode ser uma voz do além, uma voz que às vezes o diabo chama pelo nome, mas não é ninguém, é o diabo. Então muitas pessoas estão ludibriadas, muitas pessoas estão enganadas. Nunca que o diabo ele vai confortar você. Nunca que o diabo ele vai querer ver você prosseguir, você seguir em frente. Isso é a mesma coisa de uma pessoa quando fala para você que não vai dar certo, você não vai conseguir, que manda você desistir. É alguém que está sendo usado por ele. Então a voz do diabo é essa. É tentar te destruir, é tentar fazer você desistir, é tentar fazer com que você não prossiga, com que a tua fé não permaneça em Deus. Às vezes as pessoas ficam tão tristes que o diabo aproveita essa fraqueza. A tristeza, o desânimo. A maior arma do diabo é o desânimo. Quando a pessoa está desanimada, o que acontece? Ela fica fraca. E o ponto fraco de uma pessoa é o desânimo. Essa é a fraqueza da pessoa. E o diabo, ele fica sussurrando no ouvido da pessoa e pedindo para ela desistir, que Deus não está nem aí para ela. Às vezes fica pensando até mesmo que Deus se esqueceu dela. Quando a pessoa pensa tudo isso é porque o diabo está sussurrando. É porque ela não vê. Se Deus abrisse os olhos espirituais dela, ia ver o diabo perto dela, falando que tudo que os sonhos que ela tem não vai acontecer, não vai se realizar. Os planos que ela tem não vai se concretizar. Isso aí que é a voz do diabo. Mas ouça a voz de Deus, porque a voz de Deus é quem te faz prosseguir. A voz de Deus é quem te faz ir além, aonde você não pode ir. Quando você ouve a voz de Deus, você entra lá e você vê o teu sucesso, a tua vitória, a tua bênção, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.